Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, quarta-feira 26 de outubro. Nós recebemos aqui com muito prazer o economista Roncalha de Carvalho e quem vai apresentar ele para você é o Roberto Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. André é um professor da Unifesp que tem chamado muita atenção nas redes sociais por conta do equilíbrio com que ele tem abordado, porque ele não se limita às questões econômicas, né? Eu não consegui parar, a primeira vez que eu entrei no Instagram dele, eu não consegui parar de ver os vídeos. Porque não tem aquele ranço da esquerda tradicional, aquela coisa do fanatismo de nenhum dos dois extremos, e faz uma análise extremamente equilibrada, mas o que mais me chamou a atenção, eu vou começar por aí, foi alguns vídeos que o André posta e que falando, um deles de um pastor, René, eu não lembro o sobrenome dele, e ele coloca uma série de coisas, mas a principal questão é que a gente está discutindo o modelo de civilidade, a questão da civilidade nas relações sociais no Brasil. E a gente tem falado, ele aborda uma série de coisas que a gente tem abordado aqui no programa há 6 meses. É muito bom saber que não só que a gente fala isso, mas tem muita gente enxergando isso nesse contexto eleitoral. A nossa ausência de lideranças políticas novas, a nossa ausência de opções. A gente vê lideranças políticas chamando a Simone Tebet de novidade, quando na verdade é uma advogada que veio da UDR. É equilibrada? Mas não é uma liderança política com verdadeiras preocupações sociais. André, eu vou começar justamente por essa questão da discussão desse modelo de relações humanas que a gente está vivendo desde a posse do Bolsonaro. A gente viu o radicalismo assumir um empoderamento, uma sensação de liberdade que a gente nunca viu na história do país. Talvez lá na década naquele segundo, no governo presidencial do Getúlio, eles já tenham botado a cabecinha para fora, mas desde a morte do Carlos Lacerda, que provavelmente está bem confortável no inferno, a gente não tem uma liderança política que seja tão cruel, que não tenha o menor senso de sociedade, que ache que vale tudo para se manter no poder. E a gente viu isso florescer com Bolsonaro. Mas ele não é uma liderança que a gente considera, ele é um líder nato, ele é um comandante, porque ele não é. Por que uma pessoa com tão poucas qualidades de liderança conseguiu se tornar um mito para essa extrema-direita, para essa gente que não tem o menor apreço por civilização? Bom, eu acredito que a gente esteja vivendo um momento realmente único na história do Brasil. E eu acho que a emergência de uma figura como Bolsonaro atende primeiro, a uma série de aspectos históricos que a gente já tem aqui no Brasil, que dizem respeito, por exemplo, à dificuldade que a gente tem de fazer um aprimoramento qualitativo da vida da população. Então a gente não pode esquecer que a mudança de paisagem que aconteceu, principalmente a partir dos governos Lula, mexeu demais com os sentimentos e a identidade da classe média brasileira e da classe média alta, mas principalmente a elite econômica, a elite política brasileira. E isso fez florescer uma série de sentimentos de perda do país. Então a gente via muito, principalmente ali a partir de 2014, 2015, quando aparece a Lava Jato e vai se acirrando o conflito político, que uma parcela enorme da população entrou na onda das jornadas de junho, né, que buscavam fazer o questionamento. Lembrem-se, era 20 centavos, que foi o estopim daquela crise em São Paulo na relação do aumento da tarifa, né, do transporte. E a partir daí, uma série de demandas que não tinham nada a ver com aquela demanda entram no jogo e começam a externar essa dificuldade da sociedade, principalmente a classe média alta paulistana, em ver, por exemplo, o filho do porteiro na universidade,
em ver a empregada doméstica viajando para a Disney, que depois você viu o Paulo Guedes colocando de maneira muito clara, assim, né? Tava uma festa danada, a gente não podia mais tolerar isso. Então eu acho que teve mudanças estruturais muito importantes durante o governo Lula e o governo Dilma. Isso não significa, né, absolver os governos dos eventuais erros de tudo o que aconteceu, mas mostra que a gente tem uma dificuldade em melhorar sistematicamente a qualidade de vida da população, sem olhar, obviamente, para as dificuldades econômicas que já afetam o país faz muito tempo, que é o caso da desindustrialização de décadas que já ocorre aqui no Brasil desde pelo menos os anos 80, e fundamentalmente uma dificuldade que você tem de gerar empregos de qualidade. Então a gente cria uma massa de população que está trabalhando em empregos precários, não consegue ver uma solução para a sua vida, e aí nesse caldo, uma figura que diz que vai empoderar essa população, que vai ajudá-la a se erguer pelas suas próprias pernas, tem um apelo muito grande. Só que junto com essa mensagem vem sempre, né, a mensagem típica, né, dessas correntes protofascistas, que são a questão das armas, né, um moralismo, né, messiânico, que a gente consegue ver que o Bolsonaro não representa claramente, né, do ponto de vista moral, mas que acaba arregimentando uma série de grupos que conseguem fazer e dar sustentação ao Bolsonaro. E aí um último item, que é muito importante, é a gestão que o Bolsonaro aprendeu a fazer das redes sociais. A gente não pode deixar isso de lado, porque ele entra nesse campo, e nas redes sociais quem entra primeiro domina. E ele já está junto com várias outras personalidades, inclusive o Olavo de Carvalho, o falecido Olavo de Carvalho, que começou a fazer isso muito cedo. E o poder das redes sociais foi realmente a novidade que o Bolsonaro trouxe, e eu acho que a gente ainda está tentando entender e aprender como, né, coexistir, como concorrer nesse cenário. Você falou do empoderamento das classes menos favorecidas nos governos do PT e falou das críticas, que isso não isenta esses governos das críticas que eles merecem. Uma crítica que é muito interessante é a do Frei Beto, que é um aliado do PT e que fez a seguinte crítica: a integração das classes menos favorecidas, a retirada delas da miséria foi pelo consumo e não pela cidadania. Você concorda com essa crítica? Sim, eu concordo. Eu acho que tem limites no modelo que foi adotado principalmente pelos governos do Lula, que foram essencialmente você erguer a população por meio de políticas sociais, proteção social e também endividamento familiar, combinado com uma política de juros razoavelmente altos que deram muito dinheiro para a elite financeira, particularmente os bancos. Esse é o arranjo que foi feito ali. Isso tem limites. Agora, existem também outras políticas que foram encampadas pelos governos do PT que poderiam ter dado certo, mas não deram. Como, por exemplo, a política, né, de diversificação produtiva, né, a gente pode pensar o Plano Brasil Maior, a gente tem o plano o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento. Você teve várias iniciativas ali. O problema é que uma parte importante desse resultado dependeu do ciclo de commodities. E aí, quando o ciclo de commodities, que é a elevação dos preços internacionais, né, do que a gente vende, que é mais fácil vender, que é soja, minério de ferro, quando esse ciclo termina em 2014, toda a benesse que veio com ele também derruba. Mas isso não significa dizer que não houve medidas também positivas, né, dentro dos governos do PT. Qual é o limite disso? É que se você não consegue sustentar a melhoria da população com empregos de qualidade, de maneira que você realmente consiga aproveitar o investimento que foi feito em educação, né, principalmente pelos governos do PT, o resultado é esse: você gera um precariado, que a gente chama, que são pessoas, né, empregadas em empregos de baixíssima qualificação. A gente tem cientistas indo morar fora do país, porque eles não encontram empregos de qualidade aqui, e o resultado acaba sendo um excesso de endividamento familiar, um excesso de dificuldades para você manter a economia funcionando, e inevitavelmente isso uma hora vai aparecer numa baixa sensação de bem-estar, que foi o que aconteceu principalmente a partir de 2015. Mas, André, tem uma coisa muito interessante que eu vi num dos vídeos seus, daquela duplinha, o casalzinho de liberais extremos falando bobagem, e pregando uma coisa que para mim parece surreal, que é a teoria da desigualdade. Né? Quer dizer, eles consideram que a desigualdade é necessária para que você tenha desenvolvimento. Isso é uma coisa que só um retardado mental pode pensar. E você aponta uma coisa que eu já tinha colocado aqui no programa várias vezes, que
o grande sucesso do governo Lula não foi o Bolsa Família para tirar as pessoas da miséria, mas sim a política de salário mínimo. Pouca gente se atenta que a média salarial no Brasil começou a crescer no segundo mandato do Lula como consequência direta disso, por um motivo muito simples. Você tinha, quando as empresas iam negociar salário, e aí nós estamos falando mais da indústria, que foi justamente o processo de desindustrialização do governo Bolsonaro, é proposital. Porque essa teoria da desigualdade, num país agrícola e importador, é muito mais fácil de ser aplicada. Ninguém está se tocando do que está acontecendo. É muito melhor comprar só carro importado do que você ter toda uma massa de metalúrgicos e de empresas correlatas para ter que negociar todo ano. Quando uma empresa ia negociar, o trabalhador chegava na mesa de negociação pensando o seguinte: pô, eu ganhava 4 salários mínimos, agora eu estou ganhando 2. Mudou o parâmetro de negociação e você começou. A elevação do salário mínimo oficial começou a provocar um outro nível de discussão, porque o próprio patrão viu que não tinha sentido ele pagar de 4 para 2 salários mínimos para um torneiro mecânico, para um operador de máquina. Isso mudou a negociação da indústria. Eu acho que essa foi a grande obra do Lula. E aí eu concordo com o que o Paulo quis dizer, e eu acho que é notório. O erro estratégico foi, primeiro, permitir que algumas lideranças patéticas do PT, como, por exemplo, aquela professora da USP, como é que é o nome dela, que odeia a classe média. Eu acho que ela tem problema, porque aquilo é uma coisa que você fala na macarronada de domingo, você não fala numa palestra. Ela não pode ir ganhando 30 e poucos mil por mês odiar a classe média, porque ela é classe média. O grande problema, além disso, foi afastar a classe média, porque não conseguiu passar essa informação para a população. Ficava batendo na tecla dos benefícios assistenciais, quando a grande obra tinha sido outra. E se naquela época tivesse mostrado, falou, eu estou aumentando a classe média, eu estou tornando a classe média mais forte, mas não é pagando Bolsa Família, é fazendo com que os salários da indústria aumentem. Por que houve essa falta de comunicação no PT? Olha, eu sinceramente, quando eu me lembro de tudo o que aconteceu, principalmente a partir de 2006, 2007, eu lembro de uma sensibilidade extrema à ideia do Bolsa Família. Foram colunas e colunas, um debate intenso sobre se seria razoável você fazer uma política de transferência condicional. Então, em geral, as pessoas viam o Bolsa Família apenas como transferência de dinheiro. E não era. O Bolsa Família fazia parte de um conjunto de programas que envolviam desde fazer o acompanhamento de saúde das famílias, das crianças, obrigar as crianças a estarem na escola, junto com isso, um programa de aquisição de alimentos que garantia nutrição para as crianças na escola, aliviava o orçamento familiar. Você tinha uma rede integrada de programas que gerou essa elevação da pobreza. Mas, como você bem falou, o Bolsa Família é para aliviar miséria. O Bolsa Família serve para tirar a pessoa da situação de penúria material. Outros conjuntos de política econômica que envolvem, desde essas tentativas de desenvolver a indústria, que acabaram muitas vezes reforçando, né, como as grandes campeãs nacionais, né, como o JBS e assim por diante, acabaram gerando uma diversificação industrial, permitiu a melhoria de empregos industriais, mas foi evidentemente o salário mínimo, a política de salário mínimo, que, primeiro, diminuiu a desigualdade de rendimentos. Então já tem estudos mostrando isso claramente. Então diminuiu a desigualdade de rendimentos, diminuiu a informalidade, e melhorou principalmente a forma de alocar, como você bem colocou, as pessoas na economia. Tudo isso é benéfico. O problema é que eu acho, né, que a nossa classe média, ela estava acostumada a viver num esquema meio camarote, assim, tinha pouca gente na classe média. O Lula joga 40 milhões de pessoas na classe média. E de repente quem estava ali na classe média olha e fala assim, mas eu não me reconheço mais aqui. Por que agora tem esse ambiente com tanta gente diferente? Aí começam a emergir as questões de identidade, desde a questão racial, questão de gênero, né, o início do movimento LGBT, que depois virou LGBTQIA+, né, e assim vai expandindo as definições. E aquele momento, eu acho que foi crítico para que as elites econômicas olhassem para aquela situação e falassem, esse é o Brasil que eu quero? Eu estou me reconhecendo nesse Brasil? E o Bolsa Família serviu de bode expiatório disso.
E você colocou muito bem, não é culpa do Bolsa Família, por assim dizer. Você tem várias outras políticas que fizeram isso. Então eu acho que ainda existe, né, uma aversão grande a, primeiro, entender o que é uma política de Estado. O Bolsa Família efetivamente se tornou uma política de Estado, muito embora ele nunca tenha sido constitucionalizado, o que permitiu ao Bolsonaro, né, desativar o programa e deixar as pessoas praticamente 3 meses sem benefício. Ele permitiu que a gente constituísse uma massa crítica que hoje o mundo inteiro reconhece como sendo um excelente programa. Mas, novamente, como você bem colocou, ele não é um programa para reduzir desigualdade. Ele é um programa para tirar as pessoas de uma situação de penúria material em que elas não se reconhecem como cidadãs. Agora, o que vem a partir daí requer uma nova geração de políticas públicas, que eu acho que é o debate que a gente tem que fazer a partir de agora, para que a gente não caia novamente nessa discussão que agora o Bolsonaro já se apropriou, né? Porque agora eu tenho o Auxílio Brasil, que é 3 vezes o Bolsa Família, a gente pode discutir isso também, esses dados são super questionáveis, mas a gente perde a noção de sistema de política social que existia durante o governo Lula. E isso é aquilo que ocorre em todos os países desenvolvidos, ocorre principalmente na Europa, na Escandinávia, que é você oferecer condição de vida básica, que na minha visão é a real liberdade econômica. É você pegar uma criança que nasceu, né, numa periferia de um grande centro e permitir que ela seja o prêmio Nobel de medicina que o Brasil vai ter. Agora, se ela não tiver a oportunidade de cursar a universidade, de chegar no doutorado, de ter condição boa de estudar, ela nunca vai ser o nosso prêmio Nobel. Que, inclusive, a gente ainda não tem. A gente precisa, né, ter esses prêmios Nobel. E eu acho que, se a gente não mudar a maneira de considerar o que é a primeira infância e como as crianças aqui podem oferecer essa capacidade de produzir conhecimento, que é a riqueza das nações, a gente sempre vai ficar olhando para o passado, tentando entender por que a classe média não conseguiu se expandir. Porque eu acho que esse sentimento ele é cíclico, ele vai vir, né, cada vez mais conforme a gente for mudando a estrutura da sociedade. O Opinião Litoral volta depois de intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira nós recebemos com prazer o economista André Roncalha de Carvalho e o Roberto Mohamed participa como comentarista. André, no bloco anterior você falou, e o Mohamed colocou muito bem, né? Tem o Bolsa Família, né? Tem os juros que você colocou para os juros para 25... Tinha uma conta muito interessante do economista Márcio Pockmann nessa época. 11 bilhões de reais por ano para 8 milhões de famílias do Bolsa Família e 160 bilhões de juros para 25 mil famílias que têm bancos ou títulos da dívida pública. Era essa a conta, né? Eu fiz uma conta rápida aqui. Hoje, entre 80 e 90 bilhões o auxílio emergencial por ano. Agora, com a dívida na casa de 6 trilhões e com os 14%, 13,75% que devem ser mantidos hoje, são 840 bilhões de reais por ano de juros para quem tem títulos da dívida pública. Não é isso? Um pouco menos. Dá cerca aí de 600 bilhões, 680 bilhões. Porque os juros foram crescendo. Isso, nesse você tem momento, diferentes títulos. Seria 840. Que é André, me chama a atenção uma coisa, puxando o gancho do final do primeiro bloco. Vamos olhar para o interior de São Paulo, que é completamente diferente do resto do Brasil, mas tem algumas semelhanças com o Mato Grosso do Sul, com Goiás, com os estados agrícolas. Mas era industrializado também. O que me espanta é assistir, porque quando a gente fala da classe média, juntando com a elite, dá para eleger no máximo um senador, não o presidente da República. O que eu considero atípico para nós porque nos Estados Unidos isso é cultural, mas pobre de direita no Brasil é um contrassenso. Então a gente nunca poderia explicar a vitória do Bolsonaro em São Paulo, por exemplo, de forma disparada. Por exemplo, São Paulo elegendo um carioca que não conhece o Estado, que confessou para todo mundo que mentiu no domicílio dele e está na frente, com base num preconceito contra políticas sociais. Só que no interior, a proporção de pobres
de classe média e de elite é a mesma da capital, é a mesma da Baixada Santista, é a mesma da Paraíba. Como é que pode acontecer isso de você ter essa direitização dos pobres no interior de São Paulo de forma tão gritante? Então, vamos lá. Existe um problema que está conectado à questão sobre o Bolsa Família, que é o fato de que quando a economia para de crescer, o desemprego eleva. Quando o desemprego eleva, as pessoas são jogadas para aquilo que eu chamo de empreendedorismo por desespero. Então, aquela ideia, se eu não tenho o que fazer, se eu não tenho emprego, eu vou abrir uma empresa. Essa empresa pode ser uma atividade informal, que a pessoa vai vender, por exemplo, doce nos trens da região metropolitana de São Paulo, ou pode ser uma atividade por conta própria, alguma coisa que ela desenvolva. O problema é que existe uma mudança de chave aqui. Quando ela vira empresário, ela começa a adotar não apenas a visão de mundo do empresário, como também os maneirismos, a maneira de enxergar a própria política. Então, o pobre de direita, né, colocado nesses termos, indica uma pessoa que tinha emprego, conseguia se colocar no mercado e, de repente, se viu sem emprego, que é um problema típico da macroeconomia, de como foi conduzida a macroeconomia, principalmente a partir de 2015. Essa aliança que se faz com os valores da direita tem a ver exatamente com essa pessoa não querer o Estado nas costas dela. Porque antes ela tinha emprego, ela pagava imposto, ela tinha uma série de benefícios, ela contribuía com a Previdência Social e agora ela não tem nada. Ela não contribui com a Previdência porque ela não tem emprego, ela não tem renda garantida e ela ainda tem o Estado ali tentando tirar imposto dela e agora ela se vê como empresária. A gente tem no Brasil pelo menos aí 6 a 10 milhões de pessoas que se veem como empresários. Mas não necessariamente são, é o que a gente chama do precariado. É alguém que está numa condição de desespero, está desenvolvendo uma atividade para sobreviver e acaba, né, muitas vezes, se identificando com aquilo, com esse conjunto de valores que são muito típicos de uma elite econômica muito específica. Agora, a figura do Tarcísio, eu acho que ela é bastante emblemática porque ela traz toda essa carga do bolsonarismo para São Paulo. E a ideia de que se você tirar o Estado de atividades fundamentais como infraestrutura, saneamento, que as coisas vão andar sozinhas. Talvez demore um tempo para a gente identificar o erro nessas medidas, talvez a gente precise cometer esses erros para aprender aquilo que a Europa já aprendeu. Tem dezenas de experiências na Europa de países reestatizando serviços de água, serviços de energia, porque privatizaram e deu errado. E deu errado porque muitas vezes a busca do lucro de curto prazo não é exatamente aquilo que garante para a sociedade o atendimento desses serviços universais. E aí a figura do pobre de direita acaba entrando numa situação ainda mais problemática, porque ele não consegue melhorar a situação pessoal dele, e ao mesmo tempo ele olha para fora, para o ambiente, e ele também não vê esses serviços sendo oferecidos de uma maneira, né, satisfatória, razoável. E eu, de fato, aqui eu vou ser humilde, eu não sei como resolver isso. Eu acho que é um processo que a gente vai ter que construir como sociedade para mostrar que nem tudo o mercado faz bem e também não é para o Estado fazer tudo. Eu acho que tem efetivamente serviços que precisam ser discutidos, se vale a pena continuar sendo oferecidos pelo Estado ou não, mas dentro de um processo democrático, dentro de um entendimento sobre aquilo que a sociedade efetivamente precisa e não apenas aquilo que atende a interesses momentâneos de quem está, né, buscando um lucro de curto prazo. Você tocou numa coisa que eu acho muito importante, porque o Celso Furtado falava muito isso, e hoje o Brasil se ressente de não ter mais pessoas que pensem o Brasil. Eu considero 3 principais de modelo. A gente não tem substituto para Darcy Ribeiro, Celso Furtado e Sérgio Buarque de Holanda. Foram caras que pensavam o país, olhavam o passado para planejar um futuro. A gente sente falta de pessoas assim. Quando eu começo um processo de desindustrialização, eu estou, na verdade, provocando essa situação de suposto empreendedorismo. Porque essas pessoas que perderam emprego, a grande maioria estava na indústria. E aí eu começo a transformar o Brasil num país consumidor e produtor de commodity que vai se automatizando cada vez mais. Tem uma coisa que você tocou agora quando você fala da Europa, que eu acho que tem uma raiz que vem lá da década de 40, quando isso, eu estou falando isso por causa do regime militar. Tá.
Na década de 40, as Forças Armadas Brasileiras viraram uma chave. A gente tinha todo um modelo de formação militar francês e começa a virar a chave para o modelo americano. Muda o perfil das academias militares, toda a forma de se estruturar as Forças Armadas Brasileiras muda de uma hora para um processo que demorou mais ou menos o Estado Novo, mas foi do modelo francês para o modelo americano, até culminar no início do golpe militar, pouco antes do golpe militar, com a criação da Escola Superior de Guerra, que muita gente fala bobagem, não é uma escola de nada. É um centro de doutrinação criado na Guerra Fria pelos americanos para colocar os oficiais brasileiros lá. Esse modelo de gestão, e quando os militares assumem um poder, a gente muda, porque nós sempre pautamos a nossa formação acadêmica, o nosso conceito de bem-estar social na Europa. E a gente vira a chave para o modelo americano, principalmente no regime militar. E está pagando preço até hoje. De uma sociedade que tem, eu sempre falo aqui, aquele miolo americano do interior é atrasadíssimo. Então dá para você entender o que acontece nos Estados Unidos naquela divisão, só que ela é histórica, ela sempre aconteceu. Nós copiamos esse modelo e você não acha que o que está acontecendo hoje é que a gente cortou definitivamente o modelo europeu da nossa formação acadêmica, permitindo que as pessoas só olhem para o modelo americano, que é um modelo de capitalismo que não faz parte da nossa história, da nossa cultura. Porque, por exemplo, no Brasil, a elite sente falta de ter empregada barata, mas nos Estados Unidos nunca foi assim. Eles não têm essa cultura, as pessoas cuidam da própria casa. Eles são os reis do descartável porque eles não têm empregada para limpar a casa. A nossa cultura era europeia, onde o modelo de empregados, dos serviçais, vinha do modelo da história imperial europeia. Por que a gente fez essa mudança? Aí ficou com um pé nessa herança colonial, nessa história, nessa questão cultural, em que a classe média não aceita essa elevação das pessoas, e ao mesmo tempo a gente quer copiar um modelo que a gente não consegue se encaixar nele por causa dessa herança. A culpa não está também ou melhor, nessa falta de ação que os governos do PT, e eu vou além, o governo do Fernando Henrique poderia ter começado esse processo, porque ele era um intelectual, de mudar paradigma e não de mudar política econômica, não de só implantar questões sociais. A questão não era essa de formação de uma nova geração e que a gente deixou passar batido? Bom, vamos então começar. O Brasil é um país de tradição escravista. Então a gente não pode remover da nossa formação a estrutura baseada, né, na dependência do trabalho escravo. Isso eu acho que até hoje deixa marcas, a gente ainda não conseguiu superar isso. A população negra ainda é a população que sofre grande parte das violências, sofre grande parte das humilhações, tem mais dificuldade de ascender socialmente, ascender economicamente, ascender educacionalmente. Então esse é um legado do nosso passado colonial que ainda não foi superado. O segundo ponto, que diz respeito talvez a essa esquizofrenia de modelos, eu acho que a Constituição de 88, ela representou essa tentativa que você apontou de a gente construir um estado de bem-estar social. É uma tentativa. Então, eu gosto de dizer que a Constituição Federal de 88 é um marco civilizatório da população brasileira, da sociedade brasileira. Agora, uma coisa é a intenção que está colocada na carta e outra coisa é como que a gente vai executar essa intenção. E aí eu acho que você está correto na leitura de que existe um modelo econômico muito próximo à visão americana. No sentido aí, eu poderia trazer o Celso Furtado e entender como uma dependência tecnológica que a gente tem com relação aos Estados Unidos e à Europa, que dificulta que a gente construa a nossa riqueza, que a gente desenvolva as nossas capacidades tecnológicas, porque essas capacidades dependem muito do Estado para acontecer. E a gente criou essa ideia de que não, o Estado não pode ajudar na construção do conhecimento, muito embora grande parte do conhecimento que ocorra no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, que representa praticamente 50% da produção científica do país, venha de universidades públicas, venha de órgãos, institutos de pesquisa que têm forte atuação do Estado. Então, eu acho que tem uma certa reação, assim, uma desconfiança com relação ao Estado, que os países do Norte nunca tiveram.
Então, né, nos meus livros, nos trabalhos que eu faço, quando a gente volta para identificar aquilo que os países ricos fizeram, eles chegam, juntam o Estado, juntam as empresas, juntam os trabalhadores, criam várias instituições da sociedade civil para produzir aquilo que vai enriquecê-los. E aqui no Brasil, como você bem colocou, não, só o setor privado pode fazer. A gente não pode usar nada que é do público e quando vier do público, a gente não pode dizer que funcionou bem. A gente tem que encontrar uma maneira de dizer que só o setor privado faz isso. Eu acho essa uma descaracterização profunda do que acontece, que leva a esse tipo de esquizofrenia, em que a gente não consegue montar um sistema de bem-estar social no maior país da América Latina, na maior economia da América Latina, sendo que a gente tem uma produtividade imensa comparado aos nossos pares, né, aos nossos vizinhos, ao mesmo tempo em que o modelo copiado, esse modelo, né, de forte dependência do setor privado para absolutamente tudo, também não está dando resultado. E para finalizar, eu relembro um artigo que saiu do FMI, hein? Não estamos falando de nenhum escritório de planejamento soviético. Em 2016, eles divulgaram um artigo falando o neoliberalismo, que é esse arranjo de você tirar o Estado da atividade econômica, de você diminuir ao máximo as políticas sociais, deixar apenas aquilo que efetivamente é entendido como rentável, não deu o resultado prometido. Não geramos crescimento econômico, isso é o FMI falando. Não diminuímos a desigualdade e não garantimos a estabilidade econômica que foi prometida. Então agora o que a gente tem? A emergência de vários governos mundo afora, dentre eles o próprio americano, que é o Joe Biden, que está resgatando e reabilitando o papel do Estado no desenvolvimento econômico. O Biden chegou nos Estados Unidos e falou algo que eu acho que fazia décadas que ninguém escutava. Isso é Joe Biden, hein? O vice-presidente do Obama, insuspeito de qualquer radicalismo de esquerda. Os sindicatos constituem a história econômica dos Estados Unidos. Quando que você imaginou escutar isso vindo da boca de um presidente norte-americano? E ele restabelece a atuação do Estado, principalmente naquilo que há de mais grave no momento, que é a transição energética, que é garantir que haja a possibilidade de renovar as matrizes energéticas de forma limpa. Agora, André, a gente navega no nosso modelo atual com todas as velas em direção ao agronegócio, né? A ser um país, como você falou, exportador de commodities e principalmente commodities agrícolas. Nos 9 meses acumulados desse ano, Porto de Santos exportou quase 130 milhões de toneladas, é um movimento absolutamente recorde, e principalmente soja, milho, commodities agrícolas. Na tua bola de cristal, as commodities agrícolas, elas vão ter um valor agregado no futuro, como tiveram durante uma época no governo Lula? Esse modelo é sustentável para o futuro? Não, infelizmente ele não é sustentável. Eu gostaria de dizer que ele é. Tá? Mas, primeiro, o agronegócio, quando a gente considera toda a cadeia produtiva, ela vale mais ou menos 30%, né, do PIB. A gente está considerando aí um pouco da indústria que está envolvida na sequência da atividade mais básica de extração, de plantação e tal. O problema é que... Ervilha em lata, né? Oi? Ervilha em lata. Exato. Você faz algum melhoramento ali próximo da atividade, muito próxima do solo, só que você não consegue gerar muito emprego de qualidade. E hoje, quando você olha mundo afora, aquilo que gera emprego de qualidade, que melhora salários, são grandes empresas industriais. Ontem saiu um relatório da McKinsey, que é um grande instituto de pesquisa privado, falando que os países desenvolvidos conseguem manter o seu modelo porque eles têm grandes empresas industriais. Agora, com isso eu não quero dizer aquele grande chão de fábrica, né, com centenas de milhares de trabalhadores que estão trabalhando, por exemplo, numa montadora ou em algo assim. Não. A gente está falando de ecossistemas de produção que tem uma forte integração entre diferentes atividades que são muito especializadas. Então a gente está falando, por exemplo, de robótica, a gente está falando de produção de chips, a gente está falando de pesquisa acadêmica na área, por exemplo, de biotecnologia. A gente está falando em, por exemplo, toda a parte de bioenergia, eletrificação da rede de automóveis, da frota de automóveis. Tudo isso envolve trabalho muito complexo, trabalho muito qualificado. E a agricultura, por mais que ela tenha o seu valor e ela traga divisas, né, ela traz dólar para o país, ela ajuda o país a se enriquecer, ela não consegue gerar esses empregos que vão colocar efetivamente uma quantidade grande da população numa rota sustentável de crescimento e prosperidade. Então a gente pode dizer ao máximo, né, que ela vai gerar ali 30%, 40%, se ficar bem inflado,
né, num processo de preços internacionais crescentes, ela vai conseguir ajudar um pouco. Agora, e o resto? O resto é indústria e serviços. E a fronteira hoje da economia é serviço. É você fazer, por exemplo, marketing de qualidade, é você desenvolver toda a parte de controle logístico, é você desenvolver toda a parte que elabora, por exemplo, as redes de produção, que usam, né, inteligência artificial, usam blockchain, todas essas novidades tecnológicas que estão aí. E o Brasil, infelizmente, ele está muito atrás. O que eu quero dizer quando ele está atrás? Ele não consegue integrar isso de forma sistêmica. Então, em geral, ocorrem assim movimentos localizados de empresários que, na minha visão, são heróicos, porque tem muita coisa jogando contra eles. Né? Eu quero frisar, assim, às vezes as pessoas ouvem eu falando sobre o Estado e acham que eu sou contra empresário, ao contrário. Os empresários precisam ser muito nutridos, precisam ter um ecossistema para conseguir produzir coisa sofisticada. E essas experiências localizadas não conseguem erguer a economia. Por isso que a gente precisa de política integrada. E eu quero novamente frisar, não sou eu dizendo, é o FMI. O FMI tem estudos para deixar claro que não tem necessariamente qualquer viés aqui, né, esquerdista ou qualquer coisa de planificação da economia, né, o espectro do comunismo, não tem nada disso. Ele está dizendo, se você não integrar as redes produtivas, você não vai conseguir construir complexidade e sem complexidade não tem conhecimento. O Mohamed costuma dizer aqui que não tem nenhuma potência no mundo exclusivamente agrícola, né, Mohamed? Muito pelo contrário. A gente vê o exemplo, fala, a China compra tudo. Eu falei, exatamente, a China mostra para o mundo que não precisa plantar nada, ela compra dos outros, o que ela produz é tudo aquilo que os outros precisam, que é tecnologia. Quer dizer, eu não conheço uma potência agrícola no mundo. A gente viu isso claramente agora na questão da Ucrânia. Quando a Ucrânia assume, ela é uma grande produtora de alimentos, segue um modelo muito parecido com o nosso, porque era o cinturão agrícola da extinta União Soviética. E que nunca foi um país. Parece que as pessoas esquecem isso. Né? A gente está falando lá de países, uma divisão oportunista ocorrida num determinado momento. A Ucrânia nunca foi um país, muito pelo contrário. Ela é o berço do Império Russo. A gente não chega lá, mas por que a gente estaria investindo tanto neste modelo de voltar a ser um país agrícola? Se a fonte de inspiração dessa extrema-direita é o regime militar, que foi justamente aquele que tomou a decisão, a gente tem que investir maciçamente na industrialização. E na infraestrutura. Chegou a ponto de deixar a agricultura em segundo plano. E aí a gente está aplicando um sistema completamente diferente, do oposto dos ídolos dessa extrema-direita. E onde que a gente chega nas relações cívicas, hein, André? Então, eu acho, na minha visão, isso que a questão de por que a gente investe tanto na agricultura tem a ver exatamente com o passado extrativista que a gente tem. A dominância do setor financeiro na nossa economia é uma outra forma de extrativismo. Desde o Brasil colônia, né? Exatamente, só que você atualizou a tecnologia agora para a questão das finanças. Isso envolve um problema de horizonte. Indústria tem que olhar muito para frente. A gente está falando de investimentos de décadas. A gente está falando de investir em cientista sem ter nenhum resultado por décadas. E cientista é caro. Por isso que ele sai daqui, ele vai morar nos Estados Unidos, onde ele vai ter um rendimento melhor do que ele encontra aqui. E fazer isso envolve um pacto político. E aí eu volto à questão cívica. Se não houver um entendimento por parte das elites econômicas de que elas têm que dar a sua contribuição para o equilíbrio fiscal, para que o Estado, junto com o setor privado, consiga mobilizar grandes capitais, e aí pode ser mercado de capitais, pode ser orçamento fiscal, pode ser tudo, para a gente construir essa economia do futuro, mas que tem que começar hoje, esquece. Toda vez que a gente começar a construir essa economia do futuro, isso é histórico no Brasil, falta recurso, a taxa de juros sobe, o resultado qual que é? Inibimos vários investimentos, inclusive deste empresário que está aqui querendo, por exemplo, construir a nova empresa de robótica, porque ele não vai ter dinheiro. E aí, quando ele não tem dinheiro, ele vai fazer outra coisa. Muito provavelmente, ele vai ajudar alguma empresa do setor agro a continuar produzindo para ele ter como sobreviver. E a gente volta ao mesmo vício que historicamente nos marca. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, em que a gente recebe o economista André Roncalha de Oliveira Mohamed.
André, é muito interessante essa questão que você abordou no último bloco, e me parece que está sendo um processo que o estrago, e eu ouvi essa observação aqui um dia, por mais que o governo Lula erre, a gente vai conseguir corrigir. O problema é que os erros do Bolsonaro vão custar décadas para serem corrigidos. Nas relações internacionais nem se fala, ele está destruindo a imagem do Brasil lá fora. Essa questão da desindustrialização é muito mais séria do que as pessoas pensam, porque a gente teve um exemplo claro aqui, na nossa região, que foi o fechamento da produção daquela que era considerada a princesa do sistema siderúrgico brasileiro, que era a Cosipa. A Cosipa produzia aço de uma qualidade internacional, era a maior exportadora de aço brasileira, deixava os Minas no chinelo, que sempre foi uma siderúrgica de segunda classe. No modelo de privatização, se permitiu que o mesmo grupo econômico comprasse 2 ou 3 siderúrgicas, montando assim um grande conglomerado, que foi um dos grandes erros do processo de privatização Collor-Fernando Henrique. Até o momento em que a Uzi Minas, que era a siderúrgica que não tinha qualidade nem pessoal qualificado, manda aquela que ela comprou e que era muito melhor do que ela fechar e virar só laminador e botar 10 mil pessoas na rua. Vamos colocar claramente, esse é o exemplo que eu sempre cito aqui. Para fechar foram precisos 6 meses. Para colocar um dos alto-fornos da Cosipa em funcionamento são 2 anos. Ou seja, retomar a atividade industrial nos níveis próximos do que a gente teve no governo Lula, significa um processo aí de 5 anos, ou seja, superior a um mandato presidencial. Dá tempo ainda? Dá tempo. O problema, e você pontuou bem, é que tem que ter assertividade. Tem que haver uma política, tem que haver um direcionamento que construa isso, não pode parar no meio do caminho. Eu quero colocar aqui um conceito para vocês, que achei brilhante o exemplo que você trouxe, que é um conceito do finado professor Davi Kupfer, que ele era colunista do Valor, ele estudava economia industrial. E, inclusive, num livro que eu organizei recentemente, tentando iluminar a experiência brasileira, trazendo aquilo que o Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos, eu escrevi um livro que chama Doença Industrial Brasileira. E o que falava o Davi Kupfer? Que no Brasil, o empresário, ele monta uma fábrica nova, que é tecnologicamente mais avançada, e normalmente, no capitalismo normal, o que ele faria? Ele desativaria a velha. E aí ele vai para frente e vai ampliando. No Brasil, ele só desativa e deixa ela parada. Então ele deixa ela lá. No momento em que a economia está crescendo de novo, o que você esperaria? Que o empresário vai lá e faça uma nova fábrica. Não, o brasileiro, como ele não sabe quanto tempo vai demorar o ciclo, se vai crescer muito tempo, ele ativa a velha. Ou seja, a produtividade que tinha que crescer, porque a economia está crescendo, as pessoas estão demandando mais produtos, a indústria está demandando mais, ela agora tem uma produtividade menor. Porque ele não tem previsibilidade, ele não sabe quanto tempo vai durar o crescimento econômico. E aqui que o teu ponto é muito importante. O empresário, ele não é um herói, ele não pode ser tratado como um herói. Hoje ele vive como um herói. Ele precisa ser alguém que olha para o cenário econômico e tem clareza sobre o que está acontecendo. E o governo Bolsonaro não ofereceu isso de forma alguma. A gente está vivendo um dos maiores booms de commodities dos últimos 40 anos. E a gente não vê o resultado que o Lula, por exemplo, conseguiu aproveitar. Por quê? Porque não há previsibilidade. E nesse sentido, a ausência de investimento em ciência e tecnologia, o total descaso com os institutos de pesquisa, com a educação do país, e principalmente com o sistema de saúde, que as pessoas não sabem, é o maior produtor de inovação do país. O SUS não é posto de saúde. O SUS é uma ferramenta fenomenal de produção de conhecimento. A gente tem a Fiocruz, tem o Instituto Butantan e tem todo um conjunto de conhecimentos que está posto ali que pode empregar muita gente no futuro. Mas tem que investir ali e a gente não está fazendo isso. Qual que é o resultado? Dá para fazer? Dá. Dá para a gente montar uma estrutura industrial de respeito e se colocar internacionalmente com muito mais projeção, com muito mais protagonismo? Dá. Mas como você bem colocou, tem que ter política externa, né, que garanta respeito para o país, tem que ter política externa que permita que a gente venda coisas caras e complexas para o restante do mundo, e tem que ter uma política econômica que efetivamente oriente-se para o longo prazo.
e não para o curto prazo, onde a gente sabe que o industrial, o empresário, ele não consegue resolver aquilo que realmente importa para a economia. Às vezes me dá a impressão de que as pessoas a gente cai sempre naquela coisa do pobre de direita, né? Que as pessoas não enxergam que elas não têm futuro mantendo este modelo. Esse modelo é um modelo de levar Cuba para trás. Você pode ser contra, como eu sou, a ditadura cubana, mas jamais poderia querer desejar para Cuba que ela voltasse ao tempo de Fulgêncio Batista, quando ela era o bordel dos Estados Unidos no Caribe. É inadmissível que as pessoas só consigam enxergar esses modelos. E eu não estou vendo mais onde eu via a possibilidade de renovação, que é no meio acadêmico, porque o meio acadêmico está refletindo esse absurdo que é essa extrema-direita falando bobagem e convencendo o pobre, que não tem outra saída, de que aquele é o modelo correto, de que o que importa é o combate à corrupção, que não existe, porque eles são tão corruptos quanto o outro lado. Não tem nada que o governo Lula tenha feito que este governo não tenha feito igual, porque os operadores são os mesmos. O Ciro Nogueira está lá. Quando o Bolsonaro chama o Lula de ex-presidiário, eu fico com aquela pergunta, mas ele chama o Valdemar da Costa Neto assim também? Quer dizer, os caras que realmente operaram continuam lá. Então a gente não consegue sair desse modelo. Mas eu acho que você parece ser uma pessoa otimista, né? Então, para a gente encerrar o programa, eu queria que você explicasse de onde vem esse teu otimismo, vendo toda essa situação pela frente. Eu vou começar com uma frase sua. O Brasil é uma grande máquina, ele é uma potência, ele anda sozinho. O Brasil é uma economia muito forte, tem um povo muito pujante, um povo que quer aprender. Às vezes a gente acha que a pessoa que trabalha, ela aprende na escola, mas ela aprende na produção, ela aprende na empresa, que é o que a gente chama de aprendizagem produtiva. Então, tem que dar qualificação, mas tem que dar emprego. Sem emprego, a pessoa não aprende produtivamente. O Brasil é uma potência econômica, ainda é uma potência industrial, muito embora tenha perdido muito de toda a sua densidade de indústrias, mas a gente tem um mercado interno sensacional. A gente tem 210 bilhões de consumidores. A China, ela se apoia muito na capacidade que ela tem de 1,5 bilhão de pessoas de gerar, né, atividade econômica. Então esse é o primeiro ponto que me deixa muito otimista. O segundo ponto que me deixa muito otimista é exatamente a resistência que apareceu da própria sociedade civil, do próprio sistema político, a todas as medidas, os malfeitos do governo Bolsonaro. Terceiro, corrupção existe em qualquer lugar. Você pontuou muito bem. Se a gente voltar lá para o Petrolão, a gente vai ver que os dois principais partidos não eram o PT, era o PP e o PL. Ou seja, eles continuam ali no comando no Centrão e o problema tem a ver com a maneira como o sistema político funciona. E eu acho que a gente vai ter que encontrar uma maneira de equacionar isso, porque eu acho que o trauma do governo Bolsonaro foi muito profundo. Independentemente de se concordar com a agenda política ou não, eu acho que houve um trauma político. A maneira de fazer política no Brasil ficou realmente assim, muito preocupante. Então me parece que essa frente ampla, se ela for vitoriosa, né, seguindo o Luiz Inácio Lula da Silva, eu acho que o que a gente vai ter nos próximos anos é uma rediscussão sobre o modelo político, sobre o modelo fiscal e, possivelmente, se tudo der certo, o modelo produtivo de inserção global, que pode permitir a gente encontrar um caminho aí mais protagonista e com maior respeito no cenário internacional. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação do economista André Roncalha de Carvalho. Boa sorte na continuidade da carreira. Também a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h20, depois do horário eleitoral gratuito, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.